Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 2º, Lei de Adoração. Vamos entrar no item Politeísmo. Politeísmo. Questões 667 e 668. Vamos iniciar e encerrar o item, não esgotar o assunto, evidentemente que não temos evolução para isso, mas vamos iniciar e encerrar o item, tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder dar o joinha, se você puder comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Por quê? Nós não ganhamos nada com esse vídeo, não é para isso que eu estou pedindo. É que o YouTube e o Facebook acabam recomendando esse vídeo, sugerindo esse vídeo, se tiver mais curtidas, mais comentários e mais compartilhamentos, para outras pessoas que veem vídeos religiosos, por exemplo. E aí, com isso, pode ser que o Espiritismo chegue na mão de alguém que está buscando por ele, e você ajuda apenas clicando no botão, tá bom? Não custa nada para você. Se puder ajudar, ótimo. Vamos lá, politeísmo. Politeísmo é a ideia, a crença de vários deuses. A ideia de vários deuses. No Egito Antigo, por exemplo, isso remonta a 5.000 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, estamos falando aí, nos egípcios 3.000 anos, vai, oficialmente. Na Grécia Antiga, em torno de 1.200 anos antes de Cristo, já se falava dos principais deuses, Deus para tudo, né? A ideia de muitos deuses, politeísmo, a ideia de muitos deuses, e também os indianos, na civilização indiana, no hinduísmo, também em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Então é um negócio antigo. O mais antigo, evidentemente, são os egípcios. Na civilização egípcia, Ra, ou Amon-Ra, era o deus do sol e considerado o criador do universo. Ísis, deusa da maternidade, magia e fertilidade. E Anubis, deus dos mortos e responsável pelo embalsamamento. Só três, tem vários, estou pegando só três. Civilização grega, Zeus, que é o rei dos deuses e governante do Olimpo, do Monte Olimpo. Atena, deusa da sabedoria, da estratégia e da justiça, e Hermes, o mensageiro dos deuses e protetor dos viajantes. Na civilização indiana, no hinduísmo, nós vamos encontrar Brahma, o criador do universo e deus da sabedoria, Vishnu, o preservador do universo e deus da harmonia, e Shiva, o destruidor do universo e deus da transformação. Não necessariamente do mais poderoso para o menos poderoso, mas sempre tem ali um chefão ali, né? Brahma, que é o criador do universo e deus da sabedoria, Zeus, rei dos deuses e governante do Olimpo, e Amon-Ra, ou Ra, deus do sol e considerado o criador do universo. Perceba que o que chama atenção sempre tem divindade, sempre há, não importa a época, sempre há divindade cuidando do mundo, da criação do universo, não importa a época. Se nós pegarmos, por exemplo, como era o mundo quando eu nasci, há 50 anos, é muito diferente do que é hoje. Imagina há 3.000 anos. Antes de Cristo, que dá 5.000 anos. 3.000 anos antes de Cristo, tem mais os dois depois dele. Estamos falando de 5.000 anos. Volta no tempo 5.000 anos. Na Grécia, 1.200 anos antes de Cristo, mais os 2.000 depois de Cristo, são 3.200 anos. Na Índia, 1.500 anos antes de Cristo, mais os 2.000 depois dele, estamos falando de 3.500 anos. Então veja, como que era o mundo quando você nasceu? Como que era o mundo quando seu pai nasceu? Sua mãe nasceu? Como era o mundo quando seus avós nasceram? Agora imagina isso há 5.000 anos. Volta 5.000 anos. E esses povos, nós estávamos lá, evidentemente, já tínhamos a noção de deuses. E é claro que primeiro se tem a noção do que é extracorpóreo, mesmo que seja muitos politeístas, para depois chegar num Deus único, que foi com o povo hebreu que isso aí começou. A história do Deus único. Então a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. De pouquinho em pouquinho. Né? Vamos lá.
Politeísmo, 667. Se o politeísmo é uma crença falsa, por que é uma das crenças mais antigas e mais difundidas? Resposta: o pensamento de um Deus único só podia chegar até o homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Em sua ignorância, incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, e que agisse sobre a matéria, o homem lhe conferiu os atributos da natureza corporal, isso é, uma forma e uma figura, e a partir de então, tudo que lhe pertencesse, ou tudo que lhe parecesse ultrapassar as proporções da inteligência comum, era para ele uma divindade. Tudo o que ele não compreendia, o ser humano, tudo o que ele não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. E disso a acreditar em tantos poderes distintos quanto fossem os efeitos que via, era só um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar no mundo, sem uma direção superior, e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Olha, os gregos foram os primeiros a começar com isso na realidade. Porque, por mais que no Egito havia Amon-Ra, Ísis, Anubis e tantos outros, não tinha assim necessariamente um chefe, aquele que fosse o que tomava conta. Os gregos é que tinham mais isso, com Zeus, que era o chefão. Mas como nós é que criamos as divindades, o ser humano que criou as divindades, né, como nós conhecemos. Então, criou com os defeitos do ser humano. E isso não foi diferente com Deus também, viu? Com Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A ideia que se tinha até pouco tempo atrás, antes de vir Jesus, era de um sujeito que tinha mais defeito do que eu. Que ajudava um irmão a matar o outro irmão porque esse bajulava ele. Então, um Deus corrupto. Um Deus que se deixa influenciar por uma outra pessoa que acabou sendo sua mãe na encarnação, quando ele virou, o verbo se tornou carne, naquela impossibilidade, mas que muitos acreditam que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só, e Maria, por ser mãe de Deus, mãe de Jesus, portanto mãe de Deus, nessa concepção que não é verdadeira, evidentemente, né? Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Jesus não é Deus, mas nós já estudamos isso, mas estou só nesse exemplo, que ela sendo mãe de Deus, ela muda as coisas, ela interfere, ela intervém, e é por intermédio dela que o ser humano faz bobagem. Deus puniria com o inferno, que não existe, mas tem gente que acredita nisso ainda, e nesse caso, então ela interfere e muda a situação e muda até os desígnios de Deus. Fala, não faz isso não, meu filho, faz de outro jeito. E ele acabaria cedendo. É claro que a importância de Maria é gigantesca e é importante que saibamos disso o tempo todo, mas não que ela derrogue as leis divinas. Jamais. Até porque entre ela e Deus existe a distância quase tão grande quanto a nossa, de nós para Deus. É que ela está muito na nossa frente, mas ainda assim está muito longe de Deus, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós precisamos entender é que aos pouquinhos tudo aquilo que era fora do que nós podíamos fazer, como não se conhecia a ideia de espírito, então aquilo que não era da matéria, aquilo que era, aspas, sobrenatural, então atribuía-se a um Deus. Bem, os gregos já faziam a mesma coisa, só que já colocaram que tinha que ter um chefe. E depois Moisés chegou e falou, não, está aqui, ó, ele mandou os 10 mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então já começou aí o negócio do Deus único e tudo mais. Isso é muito importante, porque a natureza não dá saltos, é importante a gente ir sabendo aos pouquinhos.
Essa outra questão é extremamente interessante e elucida o que eu estou falando. Quer ver? 668. Os fenômenos espíritas, por terem sido produzidos em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras épocas do mundo, não podiam ter levado à crença da pluralidade de deuses? Isso é extremamente importante. Os fenômenos espíritas, no que diz respeito à mediunidade, por exemplo, sempre existiram, porque a mediunidade não é algo do espiritismo. A mediunidade é uma disposição orgânica. Disposição orgânica. É uma situação do corpo. Algumas pessoas têm a habilidade de cantar. Algumas pessoas têm a habilidade de tocar um instrumento. Algumas pessoas têm habilidade com arte. Pega um papel, pega alguma coisa que risca o papel, seja lá o que for, em qualquer época da humanidade. Se não tinha papel, riscava na parede da caverna e registrava a situação que estava acontecendo. Antes de nós conseguirmos falar, a gente já pintava nas cavernas. Antes de articularmos a voz, a gente já... Então, são pessoas com talento. Eu confesso para vocês que tem desenho que eu vejo nas paredes que eu não consigo fazer hoje. Imagina naquela época, né? Então, são talentos, não são? São habilidades, não são? A mediunidade é uma delas, bem. É igual. Nasceu com ela, não importa que religião você tenha. Mesmo muito antes de surgir o Espiritismo, desde que o mundo é mundo, os efeitos espíritas aconteciam. E aí, o ser humano, não sabendo do que se trata, achavam que eram deuses que estavam fazendo aquilo. Certo? Aí vem a resposta. Será que esses fenômenos, essa situação, essas ideias, tudo que acontecia nas primeiras épocas do mundo, não pode ter levado o ser humano a chamar isso de deuses? Resposta: sem dúvida. Pois para os homens, que chamavam de Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E é por isso que, quando um homem se destacava entre todos os outros por suas ações, por seu gênio ou por um poder oculto, não compreendido pelas pessoas comuns, faziam dele um deus e prestavam-lhe culto após a morte. Aí o Kardec faz uma menção à questão 603 de O Livro dos Espíritos, e a questão 603 é a seguinte, 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? E aí tem a resposta: não, o homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Então isso nós já estudamos já, na questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não, o homem é um Deus para eles. Como outrora, como no passado, os espíritos eram deuses para os homens. Então é muito natural isso. Não tínhamos conhecimento. Jesus, tudo que ele fez, nós temos condições de fazer. Tudo que ele fez, nós temos condições de fazer. Enquanto ele estava encarnado, tudo. Basta termos o conhecimento e a mediunidade. Certo? Certo. E, no entanto, ele foi chamado de Deus pelo que ele fez. Não é? Na Inquisição queimavam as pessoas que tinham semelhantes habilidades. Quantas mulheres não foram queimadas como bruxas simplesmente por terem mediunidade? Hoje a pessoa tem mediunidade, ela vai para a internet, fala umas bobagens lá e é adorada por um monte de gente. Só não é chamada de deusa porque não fazem mais isso, senão seriam. Dá saudade da fogueira para certos casos que a gente vê na internet? Não vou dizer que sim, porque não seria politicamente correto dizer. Mas uma chamuscadazinha, para ver se toma um pouco de vergonha na cara certas pessoas que vão para a internet falar bobagem, não custa também não. A palavra Deus, segundo Kardec aqui, a palavra Deus tinha entre os antigos um sentido muito amplo. Não significava, como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza, mas era uma qualificação genérica dada a todo ser situado acima da condição humana. Ora, uma vez que as manifestações espíritas tinham revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como força da natureza, eles os chamaram de deuses,
como nós os chamamos de espíritos. É uma simples questão do uso de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, naquela época, mantida propositadamente por aqueles que tinham interesse nisso, eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que para nós não passam de criaturas simples e semelhantes a nós, mais perfeitas ou menos perfeitas e despidas de seu envoltório terreno. Estudando-se atentamente os atributos das divindades pagãs, reconheceremos facilmente neles todos os que caracterizam nossos espíritos em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham em relação às coisas terrenas. O cristianismo, tendo vindo iluminar o mundo com sua luz divina, não pôde destruir uma coisa que está na natureza, mas fez com que a adoração se voltasse para aquele a quem ela realmente cabe. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou com diversos nomes, de acordo com os povos e suas manifestações, que nunca cessaram. Foram interpretadas de formas diferentes e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nisso fenômenos miraculosos, os incrédulos viam charlatanismo. Hoje, graças a estudos mais sérios e feitos às claras, o Espiritismo, livre de ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Olha, evidentemente que o Espiritismo veio trazer, porque é ciência, religião e filosofia, veio trazer algumas certezas que nós não tínhamos no passado, nós seres humanos, no passado. E tudo aquilo que a gente vê, se a gente pegar lá nas cartas de Paulo, nós vamos ver ele chamando de carisma, são tipos de mediunidade, basicamente. Se nós pegarmos o livro dos médiuns de Kardec, nós vamos ver os tipos de mediunidade. Fatalmente nós vamos nos encontrar lá. Fatalmente, porque todos nós somos mais médiuns ou menos médiuns. Tá? Não é que todos nós somos ou não somos médiuns. É diferente, somos mais médiuns ou menos médiuns. O fato é que, a partir do estudo, por exemplo, de William Crookes, que comprovou a autenticidade das manifestações de efeitos físicos, estudando a vida de Ana Prado, em Belém do Pará, onde é incontestável o fato de que pessoas estão vivas após a morte do corpo físico, por tudo aquilo que acontecia nas manifestações de efeitos físicos naqueles locais, inclusive a manifestação da filha de Frederico Figner, Raquel Figner, que havia morrido nos Estados Unidos, e o pai, estando no Brasil, em Belém, foi visitar Ana Prado em Belém do Pará, e a filha se materializa e senta no colo dele, e o jornal tira foto. Não tinha Photoshop na época, bem, não tinha como fazer montagem de foto. Estava lá, Raquel Figner. E o Frederico Figner acabou sendo o presidente da Federação Espírita Brasileira e tem um livro extraordinário em que ele usa o pseudônimo de Irmão Jacó, que é o livro Voltei, do Chico Xavier, que é fenomenal, ele contando a história dele. Né? Inclusive no livro, o Irmão Jacó, a filha Marta senta no colo dele, mas a gente sabe que é o Frederico Figner e a Raquel Figner. Bom, o fato é que todos esses fenômenos tiveram sempre duas vertentes para nós entendermos. Alguns de nós, encarnados à época, entendíamos isso como algo divino, e essas pessoas eram tidas como deuses, e os efeitos de Deus, de deuses, hoje chamamos de espíritos. E muitos de nós, encarnados nessa época, entendíamos como coisa do demônio e matávamos essas pessoas que tinham essas habilidades orgânicas, repito, que se veem a partir da mediunidade. E hoje? Essa é a pergunta. Como eu vejo essas situações? Eu vou no centro espírita esperando milagre? Ou simplesmente eu busco conhecimento para entender que tudo aquilo que Jesus fez
está na lei divina ou natural, e que ele disse que eu posso fazer também se eu tiver conhecimento. Fé é conhecimento. Quem sou eu nessa história? Um politeísta? Ou um monoteísta? Monoteísta. Que sei que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e tudo aquilo que acontece aqui na Terra, coordenada por Jesus, é passível de explicação, e que o Espiritismo tem todas elas. Bem-vindo ao Mundo Novo. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.